Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Celino Monteiro Costa Filho, sou discente do programa de pós-graduação em Biociências, no mestrado de Biociências, e hoje, dentro das disciplinas de Bioética e Biossegurança, eu vou trazer para vocês o tema Estudos conduzidos com animais silvestres, tendo uma abordagem científica para a conservação e uma maior compreensão da biodiversidade, tendo como docente o professor Matheus de Souza Terceite. Bom, inicialmente a gente precisa entender também um pouco da importância, contextualizar a importância dos estudos com esses animais silvestres e qual a necessidade de continuarmos e de iniciarmos novas pesquisas nessa área. Então, pesquisas da IUCN, que é uma organização internacional para a conservação da natureza, aponta que 27% das espécies estudadas por essa instituição apontam para um risco de extinção em massa. Isso quer dizer que uma a cada três espécies elas correm risco de entrar dentro do mapa da extinção, estão caminhando para uma zona vermelha, uma zona crítica, mas com uma alta possibilidade de reversão. Isso aponta para uma necessidade urgente e alarmante para que pesquisadores e instituições financiadoras possam fomentar a pesquisa para que se consigam gerar dados e conhecimentos científicos não somente para entender a ecologia desses animais, avaliar condições de manejo mais adequado para cada espécie, como que esses animais eles respondem a estresses no decorrer do ano, épocas do ano, como que eles respondem a eventos climáticos extremos, como secas, como queimadas, isso é muito importante também, mas também para que com esse arcabouço científico possa orientar pessoas a tomarem decisões importantes, para que você consiga preservar e conservar esses animais num ambiente silvestre, seja ele com penas mais severas para pessoas que acabem infringindo alguma lei, ou para medidas que incorporem medidas protetivas para essas zonas. E para isso a gente tem alguns modelos de compreensão da ecologia. A gente tem modelos que avaliam tecnologias de ponta, que avaliam tanto o habitat, quanto o hábito alimentar, quanto a interação biológica. A gente tem também dados que apontam para que esses animais eles são bons sensores da qualidade desse ambiente. Então, a presença de animais silvestres em um determinado ecossistema, em um ambiente, isso aponta para uma boa qualidade daquele local. A gente tem também para o comportamento, como que esses animais estão se comportando, né? E para a saúde ambiental através da fauna silvestre como um todo. Isso tudo vai nos levar para uma tomada de decisão mais assertiva, para a fundamentação científica na tomada de decisões pelo poder público, seja na criação de leis, seja na atualização de penas, seja na aplicação de multas e em uma maior presença de órgãos fiscalizadores ambientais em determinadas áreas. Bom, então, quando a gente parte da necessidade desses estudos, tanto para a conservação das espécies em risco de extinção, para a geração de conhecimento, a gente tem também alguns outros objetivos mais específicos, que estão dentro desse arcabouço da necessidade da pesquisa científica. Então, o objetivo dos estudos com animais silvestres eles vão muito além de somente entender o habitat. Então, a gente tem biologia e ecologia como um ponto principal, compreender a biologia como um todo, como funciona o acasalamento, como funciona toda a parte do parto dos animais, dos mamíferos no caso, dos ovíparos, a gente tem como que funciona toda a ninhada, como que esses animais eles conseguem, como que eles protegem as suas crias, e a ecologia das espécies em seus habitats naturais. Então, como que funciona toda o entendimento do nicho desses animais, como que eles funcionam, como que eles se relacionam com seus parceiros, com seus companheiros, no caso de animais que andam em grupo. Para a conservação também é muito importante, como a gente já vem falando, toda a apresentação baseada na parte da conservação, principalmente na avaliação da dinâmica populacional e também no entendimento de riscos dessas espécies para que sejam elaboradas estratégias de intervenção. Saúde e zoonoses é um ponto importante que vem crescendo, então a gente teve nos últimos anos aí aparecimento de doenças, de vírus que não eram conhecidos, que são advindos de animais silvestres ou não. Então, com a evolução, esses micro-organismos patogênicos ou não,
eles vão evoluindo, eles conseguem um grau de patogenicidade, conseguem a capacidade de patogenizar humanos, então eles partem desses animais silvestres. Então, entender essas interações ecológicas é importante, porque elas são muito complexas, e isso pode diminuir o tempo de elaboração de ferramentas que possam mitigar o efeito desses patógenos na saúde humana, mas não somente na saúde humana, na saúde desses animais silvestres como um todo ou de outros animais que possam vir a sofrer com essas zoonoses. E também as políticas públicas que eu já citei, então aplicações em manejo, restauração e a formulação de políticas que vão possibilitar toda essa mudança dentro do panorama da fauna silvestre. A gente tem algumas metodologias experimentais e desenhos metodológicos que já são bem conceituados, já foram utilizados por diversos autores, diversos pesquisadores utilizam esses métodos. Então, as primeiras são as abordagens metodológicas, a gente tem diferenças. A gente tem o método observacional e o método experimental. Então, dentro do método observacional, o pesquisador ele não interfere em nada dentro da vida do animal estudado, ele não interfere na dieta, ele não interfere na como ele se move dentro do ambiente natural, ele não interfere em absolutamente nada. Dentro do método experimental, esse pesquisador ele pode influenciar algumas características desses animais, como a resposta ao estresse. Então, ele estressa o animal e verifica como que ele responde. Ele interfere no ciclo de sono desse animal, ele estressa ele, por exemplo, né, como eu já falei. Então, isso vai depender muito do contexto da pesquisa que o pesquisador está conduzindo. Então, isso também interfere bastante é, dentro da pesquisa. Então, a gente tem também tecnologias de campo, a gente tem as amostragens, sejam elas de GPS, de fotografia. A gente tem algumas metodologias, como já falei, que despontam, como a telemetria, que é uma tecnologia já muito utilizada há muito tempo, mas o tracking GPS, que é uma tecnologia de ponta, onde você introduz GPS na coleira de alguns animais e você consegue acompanhar toda a vida desse animal por um bom tempo. Você também consegue monitorar ele por onde ele for. Você tem algumas análises laboratoriais, como análises genéticas, você consegue ter um perfil do genoma desses animais, verificar genes de interesse, verificar parentesco entre espécies através das análises em laboratório. Você tem análises bioquímicas, então você consegue coletar esse sangue e verificar parâmetros hematológicos, parâmetros de características que você está procurando. Então, isso também vai depender muito do contexto da pesquisa, do objetivo da tua pesquisa. E também de pesquisas comportamentais. Então, animais que estão em cativeiro há muito tempo, você consegue acompanhar o ciclo dele, como que ele corresponde a alguns estresses, isso em um ambiente controlado, né? Quando você tem ele em um ambiente de cativeiro. E você tem a modelagem estatística, onde você consegue modelar populacionalmente alguns dados em alguns indivíduos e levar uma análise estatística de alta complexidade. Então, você consegue relacionar dados de estresse, tipo dados hematológicos, dados de hormônios, né? Então, você consegue relacionar esses dados biológicos com dados de GPS, de dieta. Então, isso tudo pode levar à criação de hipóteses e também a testar a veracidade de algumas outras hipóteses. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem um pesquisador de forma correta, aplicando o GPS em um animal. Nessa segunda imagem aqui central, a gente tem uma jaguatirica que foi capturada por uma câmera com um sensor de presença em uma área de conservação. Então, essa máquina ela consegue capturar a presença de diversos animais apenas pela presença deles, né, com o sensor. Então, isso é muito importante. Também para verificar se aquela área é visitada por animais em específicos. E aqui na imagem à direita a gente tem o pesquisador fazendo todas as análises hematológicas biológicas que a gente estava falando, desde PCR, isolamento de neutrófilos, enfim, uma camada de pesquisas que podem ser realizadas através desses métodos e desenhos experimentais. Então, a gente tem algumas considerações quanto à pesquisa, né? A gente precisa seguir algumas diretrizes de algumas agências regulatórias dentro da instituição federal, dentro da universidade.
Então, a gente tem considerações éticas e legais a serem cumpridas. Então, dentro da regulação brasileira, a gente tem alguns órgãos como o CISBio, ICMBio, IBAMA e o Comitê de Ética do Uso Animal, que regulam as pesquisas não somente com os animais silvestres, mas também com toda a biodiversidade, o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional envolvido em pesquisas. Então, o CISBio, a gente precisa desse número de CISBio, a gente precisa do aceite desse órgão para que a gente consiga acessar principalmente unidade de conservação, por exemplo, a Floresta Nacional do Tapajós aqui, a gente precisa de um aceite do CISBio, um parecer do CISBio favorável para que a gente consiga acessar esse ambiente. O ICMBio, que é o Instituto de Biodiversidade, que é também quem regula as unidades de conservação, a Floresta Nacional do Tapajós aqui. O IBAMA, todos já conhecemos o papel do IBAMA, e os comitês de ética do uso animal. Então, você precisa de pareceres que favoreçam, que se mostrem favoráveis à sua pesquisa. Então, esses pareceres eles são analisados por pesquisadores, por um comitê de ética, e esses pareceres eles são baseados em alguns princípios. Por exemplo, os princípios dos 3 R's, que é quando você tem o princípio da redução, do refinamento e da substituição. A redução seria quando você reduz a utilização de animais em um número mínimo para que você consiga rodar a sua pesquisa. Então, quanto menor o número de animais você utilizar, mais favorável a sua pesquisa pode ser. O refinamento, que é refinar as técnicas de manipulação desses animais, então como que você vai sedá-los, como que você vai acessar esses animais dentro do ambiente silvestre, como que você vai acessar os objetivos da sua pesquisa com animais. Então, refinar, trazer o mínimo de estresse possível e promover o bem-estar desses animais mesmo dentro da pesquisa científica. E a substituição, que é quando você vai substituir todas as vezes que forem possíveis a utilização desses animais por outras metodologias, para que a gente consiga garantir o bem-estar desses animais e o impacto mínimo dentro da qualidade de vida deles. Outra coisa importante é quando nosso contexto como pesquisadores, que a instituição, no caso a Universidade Federal do Oeste do Pará, né, a UFOPA, ela possa atuar com os comitês de ética, treinamentos para mitigação de riscos e que ela siga, através dos comitês de ética, os protocolos rigorosos em todas as etapas da tua pesquisa, desde da submissão do teu projeto, ao acompanhamento da tua metodologia e ao adequamento dessa metodologia para as diretrizes do seu. Bom, caminhando para o final da apresentação, a gente tem algumas limitações e alguns desafios que os pesquisadores contemporâneos ainda carregam dentro da pesquisa científica com os animais silvestres. Dentre eles, o acesso remoto, né, as dificuldades logísticas em áreas isoladas e de difícil acesso. Então, mesmo com toda a tecnologia de ponta que hoje se apresenta como ferramenta para o desenvolvimento dessas pesquisas, o pesquisador ainda assim precisa chegar até esses locais para implementação de sensores, para captação desses animais, para marcação desses animais com GPS, para levantamento de voo dos drones para que haja um acompanhamento em tempo real. Outro fator importante é a detecção desses animais. Como que esses pesquisadores conseguem acessar algumas espécies que são muito difíceis de serem rastreadas, são espécies que têm um habitat muito restrito, então não aparecem de forma tão evidente e clara quanto outras, além dos riscos de campo, como segurança dos pesquisadores em ambientes selvagens. Então, você tem, além dos animais selvagens, você tem alguns outros riscos físicos, como árvores, galhos, buracos, todo o arcabouço de dificuldades que esses pesquisadores ainda enfrentam dentro de pesquisas relacionadas à natureza, à biodiversidade amazônica como um todo. Outro fator importante também é a sazonalidade, a variabilidade ambiental, condições climáticas imprevisíveis, então principalmente na região norte, onde você tem um clima que é muito que tem um gradiente climático muito diferente, então a todo momento esse clima está sendo modificado, chuvas intensas, calor intenso, grandes extensões de terras para o pesquisador cobrir, isso também é um problema. E barreiras regulatórias, como a complexidade éticas e burocráticas em autorizações. Então, muitos desses projetos eles demandam muito tempo, porque todo o trâmite legal dentro das agências que regulam o acesso ao patrimônio genético
eles têm uma complexidade, têm acompanhamentos, têm pareceres, têm relatórios a serem cumpridos, prazos. Então, tudo isso limitam e desafiam os pesquisadores dentro da área dos animais, não somente dos animais silvestres, mas dos pesquisadores que trabalham com fauna e flora de uma forma geral. Bom, essa foi a apresentação, espero que vocês tenham compreendido. E aqui eu finalizo a apresentação, agradecendo o tempo dos colegas e a orientação do professor. Tchau, tchau.